E aí, galera de concurso, tamo junto de novo, né? Pois é, esses vídeos que eu tenho feito pelo menos uma vez por semana, estruturando o estudo de vocês, tem dado um resultado bom. Graças a Deus eu tenho recebido um feedback positivo e Thalita me disse hoje que o vídeo passado das metas foi bem bacana e a gente vai conseguindo trabalhar um pouco mais do que a matéria, né? Que é eu passar para vocês um pouquinho da minha experiência de concurso. Isso é legal, é sempre bom você ter alguém que teve experiência naquilo que você está se preparando. Enfim, o que acontece? Quando eu falo de resumo de concurso, eu quero que você entenda o seguinte. A preparação de concurso, ela se divide em preparação genérica e preparação específica de edital. Concurseiro de edital dificilmente é aprovado, tá? Então não seja um concurseiro de edital. Você precisa definir qual é a carreira que você vai se preparar e selecionar um edital amplo daquela carreira para preparar o resumo de vocês. Então o que a gente faz normalmente? Você vai ter um estudo de 6 meses sem edital. Advocacia pública, foi o exemplo que a gente está dando todo o tempo, né? Então, 6 meses, advocacia pública, não há nenhum edital, mas se eu pegar os editais anteriores, o conteúdo é esse. O que eu faço? Eu pego um livro de cada uma das matérias, aulas também ajudam muito, né? Videoaulas ajudam bastante. E aí você faz o seguinte, naquele esquema de metas que a gente conversou da aula passada, você vai preparar o material de cada uma das matérias. Então, vamos lá, advocacia pública, as matérias mais importantes, analisando os editais anteriores, são administrativo, constitucional, processo civil, financeiro e tributário. Daí vem matérias de segunda importância, civil, né, trabalho, processo do trabalho. Depois vem matérias de importância menores, penal, processo penal e assim por diante. O que você faz? Comece pelas matérias mais importantes. Defina 2 matérias por mês. Então, nesse primeiro mês, a gente dividiu em 6 meses, então nesse primeiro mês eu vou estudar tudo de administrativo e constitucional. Então eu tenho 15 dias para administrativo, 15 dias para constitucional. Vou bater as metas, né? Colocar aquelas metas que a gente já conversou. E aí eu não vou só estudar, eu vou preparar um resumo. Esse resumo, pessoal, vai ser o meu material de estudo quando o edital sair. O que eu estou lhe explicando? Você vai fazer isso durante 6 meses. Porque no dia que o edital sair, você vai refazer o seu estudo por metas. Mas ao invés de refazer um estudo por metas com 6 meses, você vai fazer com 45 ou 60 dias. Então, com o edital na mão, 45 a 60 dias, ao invés de ser um mês para cada 2 matérias, vai ser uma semana para cada 2 matérias. E se você tiver uma semana para cada 2 matérias, você não lê um livro desse nunca, por exemplo. Então você já tem que estar com o seu resumo pronto. O que a gente faz? A gente faz esse sistema de metas durante 6 meses sem edital. Cada matéria vai ter o seu resumo escrito por você, seja na mão, seja no computador, não importa, mas tem que ser escrito por você com suas palavras. Porque no dia que o edital sair, você vai fazer o mesmo esquema de metas, só que você vai estudar pelos resumos. E aí, quando você for estudar pelos resumos, você vai ler muito mais rápido, você vai ler em diagonal, porque você vai reconhecendo as palavras que você mesmo colocou ali. É uma revisão, é um estudo do resumo que você vai colocar nas metas. A gente vai acrescentar somente a resolução de questões. Então a gente vai, nesse momento, começar a estudar por meio de metas genéricas. Pegou um edital de advocacia pública que você quer fazer, pegou esse edital, separou as matérias por metas durante 6 meses, né? Então no primeiro mês eu vou estudar administrativo e constitucional, no segundo mês processo civil, financeiro e tributário, no terceiro mês eu vou estudar civil e trabalho e processo do trabalho, no quarto mês penal, processo penal, no quinto mês eu vou estudar ambiental e previdenciário, enfim, eu estou separando as metas. Tudo isso em 6 meses, uma média de 15 a 20 dias para cada matéria. Nesses 15 a 20 dias você vai assistir videoaulas, você vai ler um livro, porque eu quero que você tenha um resumo pronto. O ideal é que você tenha um caderno para cada matéria, um caderno para administrativo, um caderno para constitucional, um caderno para processo, vai ser o seu livro a partir de então. Por que vai ser o seu livro a partir de então? Porque quando o edital sair, ao invés de abrir um livro, você vai abrir o seu caderno. E aí você vai ter uma semana para administrativo e constitucional. Só que uma semana significa dar uma lida naquele seu caderno que você já tem todo na mão. Terminou de ler o caderno, resolve questões. Constitucional, terminou de ler o caderno, resolve questões e assim por diante. Por isso,
esses primeiros 6 meses em que você começa o seu estudo é tão importante, mas tão importante, que você prepare o seu material. O seu material vai ser o que vai fazer você conseguir estudar na hora que o edital sair, em cima da prova, tá certo? Então, na próxima aula a gente volta para entender como é que funciona o resumo de questões, né? No nosso próximo vídeo da semana que vem, próxima aula é péssimo. O Greg olhou para minha cara querendo me trucidar. No próximo vídeo da semana que a gente estiver trabalhando sobre essa questão aqui de estruturação de estudo, eu vim falar um pouquinho sobre questões e aí a gente vai vendo como é que a gente pode separar o estudo quando o edital sair, né? Então a gente está fazendo agora a preparação sem edital e depois quando o edital sair eu faço o quê? Isso aqui é importante. Até a próxima, pessoal.